Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Que linda oração, não é? Muito obrigado pela presença de todos nesta maravilhosa sexta-feira. E a partir de hoje, então, nós vamos estudar todos juntos o livro Guia para uma Vida Feliz. Olha que maravilha! Este livro é um livro assim tão especial, é um livro assim muito fácil de nós compreendermos. Então, o nosso estudo vai ser assim muito agradável. E olha que maravilha, nós vamos durante todo esse mês de outubro, nas nossas sextas-feiras, vamos estudar este livro, Guia para uma Vida Feliz, que ele é formado por 16 capítulos. Então, acompanhe, né? Tem o seu livro aí em mãos, ok? Quem ainda não tem esse livro pode adquirir através da nossa livraria virtual, tá? Da Seichanaye. Você entra lá no nosso site e você pode adquirir, então, este livro no site sni.org.br. Lá, então, você vai encontrar nossa livraria virtual. É só clicar no livro que vai aparecer e já vai abrir toda a nossa livraria e você pode estar adquirindo o livro Guia para uma Vida Feliz para estudar conosco, com o livro na mão, anotando, né? E lendo junto e vamos fazer um estudo bem bacana do Guia para uma Vida Feliz em 5 reuniões, tá bom? Então, todas as sextas-feiras deste mês de outubro, nós vamos estar juntos nesse estudo, ok? Convide seus familiares, seus amigos e vamos juntos, então, nos apoderarmos deste grande guia para uma vida feliz, tá bom? Então, a gente faz esse convite, vamos iniciar o nosso estudo pelo prefácio. Como eu disse, eu gosto muito desse livro, ele é de fácil compreensão e é um livro que eu já presenteei muito, né? Principalmente as pessoas que estão iniciando na Seichanaye, tá? Justamente porque ele é de uma verdade tão profunda, explicado de uma maneira tão simples. Então, realmente atrai as pessoas que estão conhecendo agora a Seichanaye. E se é o seu caso, seja bem-vindo, seja bem-vinda a Seichanaye. Aqui no prefácio diz o seguinte: como seres humanos, possuímos autonomia. E o que seria autonomia? A gente fala tanto essa palavra, né? Então, eu fui lá, fiz uma busca, não é? Então, autonomia é a capacidade de governar-se pelos seus próprios meios, tá? Também
é a liberdade e responsabilidade pelos seus próprios atos. Então, olha que interessante, né? Ter autonomia não significa assim, eu sou livre para fazer o que eu quero, sem nenhuma responsabilidade. Não, você é livre sim para fazer o que você deseja, tá? Mas com responsabilidade de cada ação, né? De cada pensamento, de cada ato, então, na sua vida. Então, ter autonomia é um ato de responsabilidade. E nós temos esta autonomia, por isso que temos que lidar, né, com muita responsabilidade em tudo que fazemos, em tudo que falamos, né, em tudo que pensamos também, ok? Então, nós já possuímos esta responsabilidade, essa autonomia de nos governar ou de governar o nosso destino. Muito bem, mas nenhuma adversidade ou pessoa tem o poder de nos subjugar e roubar a nossa felicidade. Então, nós temos a autonomia de criar a nossa própria felicidade e ninguém vai poder tirar, né, essa autonomia de criar a nossa própria felicidade. Então, por que será que alguns caem na miséria ou sofrem desgraças? Apesar de ter autonomia para ser feliz, é infeliz. Por que será? E por que a maioria da humanidade ignora a essência da própria vida? A essência da própria vida é Deus, não é? A nossa essência é Deus, é divina, não é? É sagrada, essa é a essência da nossa vida. E por que muitos ignoram, né, esse sagrado e cometem tantos atos, né, indignos desta vida, né, perfeita, dessa vida divina que é a nossa essência? Por que será? Então diz aqui o nosso sagrado mestre Masaru Taniguchi, autor deste livro, que por causa da ignorância, né, desta ignorância de não conhecer a essência da vida, muitas pessoas tornam-se infelizes ou pobres por si mesmas. Então nós também temos autonomia de sermos infelizes, autonomia de sermos pobres, né? Autonomia de sermos ignorantes da nossa capacidade infinita, da nossa essência divina de Filho de Deus, né? Então precisamos saber usar muito bem a nossa autonomia. É o que esse livro nos propõe, tá? Nos orientar, nos conduzir a usar com sabedoria a nossa autonomia para que a gente tenha uma vida feliz, tá bom? Muito bem. Aqui diz também o seguinte, a felicidade não pode existir num mundo onde as pessoas vivam com a mente atormentada. A felicidade provém da paz espiritual e sentimos paz espiritual quando ficamos satisfeitos com as bênçãos que estamos recebendo no presente momento. Olha que lindo, né? Então, a felicidade está atrelada à gratidão. Quando nós nos sentimos gratos por tudo que está nos acontecendo ao nosso redor, né? Pela nossa vida perfeita, pela vida dos nossos familiares, por este mundo tão lindo, essa natureza, né, maravilhosa, presente de Deus. Quando a gente começa a sentir essa gratidão por estar vivo, não é? E agora, né, tá chegando o final de semana, então a gratidão a tudo, né? Então a gratidão de estarmos juntos aqui, né, numa reunião da Seitonoye, a gratidão de estarmos trabalhando, de estarmos, né, produzindo. Então quando a gente sente, né, essa real gratidão, a gente está construindo a nossa felicidade. Muito bem. Num certo livro da Índia, existe o seguinte conto. Certo dia, um homem amargurado, observando um boi que pastava tranquilamente, perguntou a um religioso: por que será que aquele boi parece tão feliz? Respondendo, o religioso disse: porque ele vive comendo capim. E então aqui, né, o Sagrado Mestre ele explica que essa resposta não quer dizer porque ele está conformado, né, em simplesmente viver comendo capim. Não, é porque ele está vivendo a sua vida do modo mais natural possível,
né? Ou seja, fazendo o que lhe cabe fazer neste momento. Então, neste momento agora, me cabe transmitir esta verdade para todos. Neste momento, cabe a todos, né? A você aí que está acompanhando, assimilar, né, esta verdade. Juntos estamos assimilando esta verdade. É o que nos cabe fazer agora. Quando a gente faz o que deve ser feito agora, a gente é feliz, né? Então, na hora que estamos com a nossa família, o que nos cabe fazer? Ser atenciosos com os familiares, sorrir, dialogar, não é verdade? Trabalhar juntos. Então, é o que nos cabe fazer. Quando a gente está na empresa, o que nos cabe fazer? Seguir lá as orientações, né, da nossa chefia, não é verdade? E fazer aquele trabalho que é determinado para aquele dia. Quando a gente faz o que está na nossa frente, o que deve ser feito, e a gente faz de uma forma intensa, a gente é feliz, né? Porque a gente se sente assim, satisfeito, porque a gente cumpriu, estamos cumprindo exatamente aquilo que Deus, não é? Deus está reservando para nós naquele momento. Então, às vezes a gente fica assim, está num trabalho, está numa empresa pensando, mas eu queria estar em outra, eu queria estar fazendo outra coisa, outra atividade, né? Eu queria ter outra profissão. Você nunca vai ser feliz, porque você não está realizando o que cabe a você realizar neste momento e você só fica insatisfeito pensando, eu vou ser feliz quando eu fizer outro trabalho, eu vou ser feliz quando eu estiver em outra empresa, ou eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Não é assim? Né? Não devia ser, mas às vezes é. Então, é essa insatisfação que nos traz a infelicidade. Então, olha que interessante, né? Ser feliz é como o boi que come capim, é o Filho de Deus fazer o que deve ser feito agora. Tá? Faça com toda intensidade, faça com toda alegria, com todo empenho, tá? E com toda gratidão. Desta forma, você fechando esse ciclo, você vai para o próximo, não é? Você cumprindo esse patamar, você vai subir, tá certo? Então, vamos, né, dessa forma, viver de maneira natural. E o mestre também, ele afirma o seguinte, né? Aqui, né? Desfrutar plenamente a vida que nos foi concedida. Tá? Então, esse desfrutar, ou seja, essa atenção naquilo que a gente está fazendo, aquela concentração naquilo que a gente está fazendo naquele momento, isso significa desfrutar, né? Às vezes você está comendo algo tão saboroso, mas está pensando, né, em outras coisas. Você termina de comer. Eu confesso que às vezes acontece isso comigo. Eu tenho uma vontade de tomar um cafezinho, eu vou lá e vou tomar um café. Eu paro de trabalhar, a gente está em home office, né? Sou funcionária da sede central da Seitineio do Brasil e atualmente estou em home office. Hoje estou aqui no estúdio, vou estar com vocês, né, todas as sextas-feiras no estúdio. Mas normalmente eu estou em casa, né? Em home office. Muito bem. Aí eu estou lá trabalhando. Deixa eu dar uma descansadinha na mente, eu desço lá para a cozinha para tomar um café. Só que eu estou tomando café pensando no trabalho. Estou pensando, não, então agora eu vou fazer isso, vou mandar esse zap, vou mandar esse e-mail e tal. Eu termino de tomar café e eu olho para a minha xícara e falo, eu já tomei? Eu nem senti o gosto do café, aí eu sou obrigada a tomar de novo, né? Aí, na segunda vez, eu vou lá e falo, não, deixa eu sentir o gostinho do café, que delícia, que delícia. Aí, ótimo, estou preparada para retornar ao trabalho. Então, quando a gente, né, tem essa concentração, esse desfrutar plenamente, a gente está no caminho da felicidade, tá? A partir do momento em que você conscientizar a verdadeira natureza da sua própria vida e começar a agir em conformidade com ela, passará a viver feliz o tempo todo. Olha, isso é uma profecia.
Tá bom? A palavra profetiza, tá certo? Então, olha que lindo. A partir do momento que você conscientizar a verdadeira natureza da sua própria vida, conscientizar a verdadeira natureza da sua vida, que é Deus, que é o sagrado, que é o sublime, e por isso, então, viver intensamente e plenamente essa vida é manifestar Deus, é pensar como Deus agiria agora, né? Como Deus faria esse trabalho, tá certo? Então, sempre se coloque nesse patamar de viver junto com Deus e agir com Deus, tá bom? Então, vamos começar agindo em conformidade com essa nossa natureza divina e passar a viver feliz o tempo todo. O presente livro, que é esse maravilhoso que a gente está estudando, Guia para uma Vida Feliz, ele visa orientar o leitor como alcançar essa conscientização e como aplicá-la na vida prática, ok? Então, aqui não é só teoria não, tá? Já é na prática, a gente já vai estudando e a gente já vai pondo em prática mentalmente, daqui a pouco a gente vai estar colocando em prática manualmente também, tá bom? Cristo disse, pedi e vos será dado, tá? Porém, são poucas as pessoas que pedindo felicidade a recebem. Por que acontece isso? A felicidade já está dentro de você e passará a se manifestar concretamente quando você abandonar a atitude mental de querer as coisas para si e passar a empregar tudo que é seu em benefício dos outros. Ok? Então, a gente pede felicidade, não é? Pedir e vos será dado, mas a gente, quando pede essa felicidade, tem que estar no íntimo do nosso coração, da nossa alma, o desejo de fazer o próximo feliz. Aí vai ficar completo. Aí sim vai se realizar essa felicidade, né? Então, pedir forças para Deus para fazer feliz o outro. Pedir sabedoria para Deus para tornar o outro feliz. Tá certo? Esse é o caminho da felicidade e vamos então agora iniciar o capítulo 1 com o tema Como foi criado este mundo. Está aqui na página 13. Tá? Como foi criado este mundo? Então vamos voltar lá para o Gênesis capítulo 1. Diz aqui o seguinte: o homem vai traçando o seu destino com o seu próprio pensamento. E a primeira verdade que devemos conscientizar é que este mundo é feito por pensamentos, ok? Este mundo foi feito por pensamento. Quem foi o primeiro, a origem? Foi Deus e o pensamento de Deus, o grande Criador de tudo. Não é? Então, assim como Deus, nós, seus filhos, também criamos tudo através do pensamento, tá? Então, lá no Gênesis capítulo 1, diz que Deus, então, determinava com a palavra, né? Com o pensamento, e lá eles usam, né, na Bíblia Sagrada, o termo verbo, né? Então, no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e através dele tudo foi feito. Tá? Então, este verbo que é palavra e que esta palavra ora se manifesta através do pensamento, ora através da fisionomia, ora através da palavra falada, ora através dos gestos corporais, tudo isso é palavra, né? Através dessa palavra, que é o verbo, foi tudo criado. Então, Deus determinava, faça-se a luz, e a luz foi feita, faça-se o céu, o firmamento foi feito, faça-se as plantas, os animais, né? Tudo foi feito. E, finalmente, faça-se o homem, a nossa imagem e semelhança. Esse nossa significa o princípio, né, positivo e negativo, que é a fonte da criação. Então, Deus é único, mas a criação, né, o poder da criação é através da união
das duas forças, né? Positivo e negativo. Então, faça-se, né? Esse positivo e negativo, faça com que se manifeste aqui e agora o homem, minha imagem e minha semelhança. E assim foi feito, tá certo? Então, se nós cremos na palavra de Deus, não é? Que somos imagem e semelhança de Deus, também, assim como Deus, criamos através do nosso pensamento, através da nossa palavra, tá certo? Pensamento é a vida em ação. Olha que bonito. É a vida em ação e esta vida, né, denominamos verbo, palavra, ok? Então, pensar é imaginar palavras em nossa mente. Portanto, quando se diz que este mundo foi criado pelo pensamento, equivale a dizer que o mundo foi criado pelo verbo, pela palavra, tá? Pelo verbo divino. Muito bem. E aí diz, então, que na Bíblia consta que Deus, após criar este mundo, descansou no 7º dia. Isso significa que ele criou os elementos fundamentais do universo e deixou o restante da obra nas mãos dos homens. Tá? Olha o grande amor de Deus, não é? Ele já deixou tudo pronto, só para que a gente desfrute de tudo, né? Mas esse desfrutar também, né, está subordinado, vamos assim dizer, a força do pensamento, a força da mente, a força da palavra, não é? Então, já está tudo, tudo nos foi dado, mas necessita da lei para que toda esta criação possa se manifestar na nossa vida, né? Então, existe uma lei neste mundo fenomênico que diz, aparece aquilo que se reconhece. Tá certo? Então, no mundo de Deus, no mundo da criação perfeita de Deus, descrito no Gênesis capítulo 1, é o que nós na Seitonê chamamos de mundo da imagem verdadeira. Então, no mundo da imagem verdadeira, no reino do céu, né, dito pelo cristianismo, já está tudo perfeito, Deus já criou tudo, né? Tudo em perfeita harmonia, funcionando perfeitamente, todos, né? Homens, animais, todos em perfeita harmonia, natureza, tudo, né? Maravilhoso, e o homem à semelhança de Deus. Ok, esta é a criação do mundo de Deus, do céu, do reino dos céus, do mundo da imagem verdadeira. Muito bem, está tudo pronto. Para que este mundo da imagem verdadeira se manifeste aqui e agora, necessita então de quem? Do homem, do Filho de Deus, tá? E através das leis da mente, ele vai fazer com que esse mundo da imagem verdadeira se projete, né? Da melhor forma possível aqui neste mundo fenomênico, tá certo? Muito bem, então uma das leis da mente que faz com que o mundo da imagem verdadeira se projete aqui e agora é a lei que diz, aparece o que se reconhece, ok? Você reconhece a felicidade na sua vida? Então a felicidade vai aparecer, tá bom? Como que nós vamos reconhecer a felicidade? Através da gratidão. Né? Se você tem gratidão por tudo que lhe acontece, né? Você está utilizando a lei da mente que faz manifestar o mundo de Deus aqui e agora, tá certo? Existem outras leis que a gente vai estudar durante todo, né, o estudo desse livro, nós vamos estar aí apontando várias leis da mente que são essenciais ou primordiais para que a gente manifeste aqui e agora o mundo perfeito criado por Deus, tá bom? Muito bem, então, continuando aqui no capítulo 1, o homem traça o seu próprio destino. O homem, por ter recebido de Deus a plena liberdade de ação, tornou-se o senhor da sua própria vida neste mundo. Portanto, ele é dono de si mesmo e não escravo. Assim sendo, o destino não é algo que vem de fora sem ser chamado. Ele vem comandado por nós. O destino está nas nossas mãos, já ouviram isso, né? Também, muitas vezes ouvimos que o destino já está traçado, né? Então não adianta a gente fazer nada, porque a gente já nasce com o destino traçado. Meu Deus, é muito triste crer nisso, né? E não é verdade, tá certo? Parte do destino, ok, né? Já vem,
né, do acúmulo de pensamentos, de atos e de palavras que a gente veio acumulando de vidas passadas, ok? E é o que nós chamamos então, né, de karma. Muito bem, mas mesmo este karma que a gente traz de vidas passadas e que definem também o nosso destino, eles podem ser modificados, tá? Eles podem ser cumpridos de uma forma amena e eles até podem ser transpassados, né? De acordo, então, com a nossa atitude de agora. Aí que está o valor, então, de nós estarmos aqui nesta reunião da Seichanayé, tá? Então, é a nossa atitude mental que se modifica quando a gente estuda a verdade, que é capaz de amenizar os nossos karmas e até de transcender os nossos karmas. Aí que está o valor do nosso esforço de buscar a espiritualidade, tá? De buscar a verdade. Muito bem. Então, o destino não é algo que vem de fora sem ser chamado, ele vem comandado por nós. Segundo as ordens que emitimos, aparece em nossa própria vida, tanto a felicidade como a infelicidade. Emitir ordens quer dizer imaginar palavras na mente ou proferir essas palavras imaginadas, tá? Então, nós devemos cantar hinos de vitória e não hinos de derrota, tá certo? Então, se o destino vem de dentro de nós, tá? E são ordens, né, da nossa mente que vão, né, materializar esse destino feliz, vamos ordenar a nossa mente com palavras, com hinos de vitórias e não hinos de fracasso, tá? Então vamos sempre proferir palavras como sou um vencedor, tenho capacidade infinita, eu posso, eu faço, eu consigo porque sou filho de Deus, não é? Então através dessas ordens que a gente vai dando para nós mesmos, né, nós vamos traçando então o nosso próprio destino, com a capacidade, inclusive, de amenizar ou até de transcender os karmas que nós trazemos, né? E que estão agora influenciando também a nossa vida, tá bom? Comande o lema de sua mente. Na página 15, você está dando ordens à sua mente? Se você explode facilmente quando sente raiva, fica arrasado quando sente tristeza ou fica inativo quando sente preguiça, então você está se deixando levar pelo acaso. Então você não está dando ordem nenhuma. Você está recebendo ordens, né, das influências que você está recebendo, tá? Influências de notícias, influências de acontecimentos, influências de uma sensação, né, que muitas vezes é interna, mas reflexo de algo externo, porque a preguiça, né, não é uma coisa que vem de dentro, parece que ela se manifestou de dentro, ai, estou com preguiça, não quero fazer nada, mas com certeza é alguma coisa externa que você captou, né, e fez com que se manifestasse essa sensação. Você não pode se deixar levar por tudo isso, né? Nós não podemos nos deixar levar, não é verdade? Então nós temos que ordenar, não, eu vou lá, estou com preguiça, mas vamos lá, força, né? A gente começa a ordenar para o nosso eu verdadeiro a se manifestar, vamos lá, né? Eu sou forte, eu consigo, né? Então, dessa forma, a gente vai tendo uma atitude positiva na vida, senão a gente vai, né, nos deixar abater por tudo. Se a gente se deixar abater por tudo, né, a gente não vai produzir mais nada, nem sair de casa, né? Agora, nesse isolamento, tudo bem, não sair de casa no momento é o recomendável, né? Quem pode, né, na medida do possível, vamos realmente ficar mais em casa, mas em casa não vamos também ficar, né, lá prostrado, não é? Vamos produzir, dá para produzir muito em casa, ainda que você sente em posição de oração e ore pela felicidade da humanidade. Você está produzindo muito,
Você está sendo muito importante, tá bom? Então, melhore seus pensamentos diários. No budismo, dá-se o nome de karma, as forças do pensamento e da palavra, surgindo daí a doutrina que apregou a força do karma. Não é raro ouvirmos frases como fulano está em situação desesperadora devido ao seu karma. E isso nos dá a ideia de que todo karma é resultante do acúmulo de más ações e, portanto, tem força maléfica, ou seja, negativa. Mas a força do karma, que são as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, essa força do karma não é apenas negativa, ela se manifesta também de forma positiva, de forma benéfica, quando é resultante do acúmulo de boas ações, de bons pensamentos, de boas palavras, tá certo? Então, se o karma tem o poder de influenciar o nosso destino, vamos criar bons karmas, tá certo? Vamos falar boas palavras, ter bons pensamentos, vamos ordenar a nossa mente para a direção do bem, da força, da capacidade, tá certo? Do amor. E assim, então, nós vamos redirecionar a nossa vida. Se procurarmos sempre pensar em assuntos alegres e felizes, ver somente o lado positivo das pessoas, esforçar-nos para para sorrir, mesmo nas horas tristes, então nossos pensamentos melhorarão gradativamente e passaremos a ter a mente bem ordenada. Então, olha que interessante. A mente influencia a nossa fisionomia. Então, mente triste, fisionomia triste. Mente alegre, fisionomia alegre. Mas aqui o mestre está falando como são um só. Mente e fisionomia, mente e pessoa é um só. Então, a minha fisionomia também vai influenciar a minha mente. Se a minha mente está triste, mas se eu sorrir, olha, faça esse exercício agora, sorria. Naturalmente a sua mente vai se iluminando. Como que você sente a mente iluminar? Você começa a se sentir mais leve, você começa a se sentir mais bem disposto, Você começa a sentir esperança. Ai, vai dar certo, vai dar certo. Tá? Então, influencie também a sua mente com a sua fisionomia, com seus atos positivos, Sabendo que a mente é força poderosíssima, criadora, então vamos também colaborar para que a mente crie coisas boas, também com as nossas atitudes, com a nossa fisionomia, com a nossa predisposição, ok? Muito bem, diz aqui na página 17, para nós, logo ao despertarmos, mentalizarmos 20 vezes as seguintes palavras. Tá? Então, anota aí, página 17, faça essa mentalização, logo ao despertar, 20 vezes mentalize. Sou filho de Deus, sou sempre sadio, estou sempre contente, sou disciplinado, sou obediente e vou muito bem nos estudos. Então, isso aqui são para as crianças, para os jovens e para os adultos que continuam estudando, porque a gente não deve parar nunca, de estudar, de estar sempre buscando, Então, sou filho de Deus, sou sempre sadio, estou sempre contente, sou disciplinado, sou obediente e vou muito bem nos estudos, tá? Podemos também acrescentar, vou muito bem no meu trabalho, Vou muito bem nas minhas ideias. Ok? Então, mentalizar 20 vezes logo que a gente desperta. Por que logo ao despertar? Porque a nossa mente consciente, durante toda a noite, ela ficou recolhida. E sobressaiu sua mente subconsciente. Então, essa mente subconsciente que ficou desperta enquanto a consciente dormia, essa mente subconsciente, ela recebeu orientações durante a noite. Nós recebemos orientações, vamos também ao dormir direcionar a nossa mente para que durante a noite nós possamos captar as orientações. Tá? As orientações do mundo de Deus, as orientações do plano espiritual, tá certo? Então, quando nós acordamos, a nossa mente subconsciente está lá, repleta de orientações, de direcionamentos maravilhosos para aquele dia. E a mente consciente está começando a despertar para assimilar
o que a mente subconsciente tem para nos oferecer. Então, naquele momento, é o melhor momento, então, para que a gente, ainda com a mente subconsciente, né, ainda ativa naquele momento que a gente está despertando, a gente possa pronunciar boas palavras para que vá direto para o subconsciente. O subconsciente vai armazenar também aquelas boas palavras e a gente sabe que é a força do subconsciente que vai direcionando, então, o nosso destino, tá? Muitas vezes as pessoas falam, eu quero casar, mas não casa, né? Por quê? Porque o consciente quer casar, mas o subconsciente não quer casar. Ou seja, aquelas ideias que estão lá no profundo do subconsciente, que você captou vendo casamentos negativos, mal-sucedidos, ou palavras que você já tenha pronunciado, de que, né, eu não sei não, né, casamento, será que é tão bom assim, né, então, assim, todas essas impressões que você ouviu, que você viu e que você falou, ficaram gravadas no subconsciente. Então, chega um momento que, por mais que você fale, eu quero, né, eu quero ter uma casa nova, eu quero ter um destino feliz, eu quero ter um novo trabalho, então, tá tudo no consciente, mas no subconsciente está lá todas as impressões que você deixou gravadas, dizendo, eu não consigo, eu não posso, para mim tudo é difícil, né? Eu sou pobre, ou eu sou feio, ou eu não sou inteligente. Coisas que você deixou gravado no subconsciente vão falar muito mais alto do que aquilo que você está falando com a boca consciente. Por isso, então, logo ao despertar, que o subconsciente ainda está lá, né, desperto, tá? Você está nessa transição, né, que acabou de acordar, está nessa transição, melhor momento para pensar coisa boa. Sou filho de Deus. De manhã já é sempre assim, né? Eu abro o olho já na hora, sou filho de Deus, o homem é filho de Deus, né? Então, já fortemente eu gravo essa verdade, né? E essa verdade que vai direcionando a nossa vida. Então, vamos gravar que eu sou filho de Deus, que eu tudo posso, né? Que hoje será um dia maravilhoso, né? Que eu sou estudioso, sou inteligente, tenho sabedoria, né? Porque sou filho de Deus, vivo junto com Deus, tá bom? Então, muito bem. Vamos lá passar já para o capítulo 2. O pensamento influi na circulação sanguínea. Então, agora nós vamos ver essa força do pensamento com relação à nossa saúde, tá bom? Há pessoas que vivem se preocupando desnecessariamente e reclamando constantemente de cabeça pesada. Né? Por que será que tem cabeça pesada? Essa sensação é provocada pelo fato de pensarem demais em problemas fúteis e oprimirem o cérebro com esses pensamentos. É importante que não tenhamos pensamentos fúteis para podermos viver com a cabeça sempre leve. Então, esse capítulo, né, nós estudamos que o pensamento influencia na nossa circulação sanguínea, em todo o nosso corpo e, consequentemente, na nossa saúde, tá? Então, o excesso de preocupação nos dá realmente dor de cabeça. O excesso de preocupação nos dá estresse, né? Então, o excesso de preocupação, ele influencia na circulação sanguínea e aí vem também a pressão alta, né? Vem tantas perturbações por causa do excesso de preocupação. E por que a gente tem excesso de preocupação? Porque a gente esquece que é filho de Deus. Esquece de entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos entregar nas mãos de Deus? Deus é nosso Pai, né? Deus faz as obras, né? Nós somos só instrumento, né? Então vamos receber de Deus todo esse amor, tá? Realmente vamos abaixar o nosso ego, né, de que somos nós que realizamos e vamos deixar com que a vida de Deus se manifeste na nossa vida. Então, esse é todo esse maravilhoso capítulo 2, que nos ensina também de manhã, logo ao despertar, né, mentalizarmos que a vida de Deus flui para o nosso interior e me torna sadio. Né? A sabedoria de Deus flui para o meu interior e me orienta o dia inteiro, por isso tudo transcorre maravilhosamente bem. Então aqui também está reforçando,
né, o poder da mentalização das boas palavras logo ao despertar. Então, na página 24, vamos fazer também esta oração, tá bom? E aqui sobre como fortalecer o nosso estômago, né? Então, no caso do estômago, por ser um órgão músculo membranoso destinado a digerir alimentos deliciosos, ele realiza perfeita digestão quando ingerimos alimentos pensando que delícia, que bênção, eu posso comer isso. Tá? Então é fantástico, esse capítulo 2 é maravilhoso, porque ele nos orienta a termos mais saúde usando a força do pensamento, a força da gratidão, né? Então, quando nós olhamos um alimento, então o mestre aqui fala, não coma antes de apreciar aquele alimento. Olhe para ele e fala, nossa, que delícia! Quando a gente fala que delícia, a gente começa a salivar. E aqui então vai mostrar vários experimentos sobre a saliva, né? E o salivar é extremamente importante para a digestão, para a boa digestão. E como que a gente vai salivar? Quando a gente olha para o alimento e sente aquela gratidão e fala, que delícia, que gostoso, que bonito. Não é? Então, não depende de quem fez o alimento, depende de mim que vou usufruir desse alimento. Tá? Então, nós vamos olhar e vamos sentir aquela gratidão. Nossa, meu Deus, que alface maravilhoso, é vida de Deus. Eu não sei fazer alface, mas Deus faz. Deus faz para nós, não é? Sentir aquela profunda gratidão, meu Deus, de ter um alface, um tomate, um arroz, um feijão. Então, esta alegria, esta gratidão a nos alimentarmos vai fazer com que a gente melhore, né, a nossa saliva, a produção, né, dessa saliva tão benéfica para a digestão e, com certeza, quem tem problema com o estômago vai desaparecer, porque vai substituir a reclamação, o descontentamento pela gratidão. E para encerrar, então, né, a nossa reunião de hoje, o capítulo 3, abandone o medo. Tá? O medo é algo terrível para o ser humano. Então, o medo, né, você fica apreensivo com o medo e, logicamente, você cria doenças graças ao medo. Muitas pessoas ficam doentes pelo medo de ficar doente. É o medo de ficar doente que atrai, então, a doença para a vida dessa pessoa. Então, gente, não vamos ter medo. Somos filhos de Deus, protegidos por Deus, abençoados por Deus, tá bom? Então, como não sentir medo? Está aqui na página 33. Para não sentirmos medo, devemos lembrar que somos filhos de Deus, protegidos por Deus, e que dentro de todos nós existe a força da vida, que nos permite obter ou realizar tudo que desejarmos, tá bom? Então, vamos sempre estar afirmando que somos filhos de Deus, protegidos por Deus, né? E que somos amados por Deus. Eu tenho uma frase que eu uso assim constantemente, né? Deus me ama. A todo instante, né? Deus me ama, tá? Então, assim, eu estou procurando alguma coisa aí eu encontro, na hora, Deus me ama. Deus me ama porque eu encontrei, mas assim, não é uma condicional, Deus só me ama porque o meu desejo foi realizado. Não, eu já sinto no meu interior que eu sou amada, então por mais que eu perca alguma coisa, eu encontro, né? Por mais que que ocorra alguma coisa negativa, eu tenho certeza que vai ser revertida para o positivo, né? Então, essa certeza de que Deus me ama e por isso sou abençoada, sou protegida, tá certo? Então, dessa forma a gente vai eliminar o medo, tá? Vamos eliminar totalmente o medo de ficar doente, medo de ficar pobre, medo de ficar sozinho. Não se preocupe, né, ou preocupar a mente com coisas que ainda nem aconteceram e não vão acontecer, porque você é filho de Deus, protegido por Deus, amado por Deus, tem essa convicção a todo instante, profira essas palavras, tá bom? E para encerrar, então, a nossa reunião de hoje, do estudo, porque daqui a pouquinho vai ter perguntas e respostas, tá bom? Diz aqui, para resolver problemas, precisamos aprender. O que tememos aparece-nos sobre a forma temível, produzida justamente pelo nosso temor. Se não existir o medo, nada acontecerá que seja temível. Então,
relembrando como não sentir medo, convicção de que sou filho de Deus, protegido por Deus, ok? Muito obrigada pela atenção até agora. Daqui a pouquinho a gente volta com perguntas e respostas. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Muito obrigada. Antes de começarmos as nossas perguntas e respostas, eu gostaria de fazer um convite especial para você que já está nos acompanhando nas reuniões, né, pelo YouTube da Seitianaye do Brasil, até pela Seitianaye espanhol também, temos reuniões em espanhol, pelo Instagram das organizações Fraternidade, Pomba Branca, Prosperidade, Jovens, né? As lives maravilhosas pelo Instagram, e você que vem então nos acompanhando dessa forma virtual, agora estamos preparando, né, um maravilhoso seminário virtual de treinamento espiritual da Seitianaye. Serão 3 dias de seminário, tá? Para você que já conhece a Academia da Seitianaye, já teve a alegria de participar de um seminário numa academia da Seitianaye, agora a academia vai ser a sua casa, tá? E esse seminário você vai assistir da sua casa, né? Junto com seus familiares, não é? Convide aí todo mundo para estar junto com você, em frente aí do celular, do computador, né? Assistindo este seminário virtual, que será nos dias 31 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro. Serão 3 dias de seminário, começa às 6 horas da manhã, né, com o Cuco, tá certo? Aquela musiquinha do despertar, né? Então você vai despertar com aquela alegria, lembrando, né, dos seminários que você já fez na academia, tá certo? E para você que nunca participou, você vai sentir, né, esta alegria de estar 3 dias nessa imersão das palavras da verdade, tá? Então são 3 dias de seminário, começa às 6 horas da manhã, aí vai ter atividades, tem intervalo para o café da manhã, depois vai ter atividades até o almoço, e aí termina na hora do almoço. Aí só retornamos às 8h30 da noite com mais uma palestra e encerramos com a meditação Shinsokan. Tá bom? Então são 3 dias, 2 dias serão, né, nessa formatação. O último dia, então, dia 2 de novembro, a gente vai ter a cerimônia especial de finados, que nós vamos participar todos juntos dessa cerimônia e vamos encerrar, então, com a meditação Shinsokan de oração mútua. Tá? Então é um seminário completo, com orações, com palestras, com relatos de experiência, com práticas que a gente vai fazer junto, né, na nossa casa. Então vai ter tipo assim aquela tarefinha do dia, e o tema do seminário é gratidão. Tá? Olha que lindo, é que abre as portas da felicidade, né? Gratidão infinita de Deus em você, tá bom? Para participar, você deve, pode pôr aí, né, a câmera do seu celular nesse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, e aí você já vai entrar no Hotmart, que é uma ferramenta, né, aí de uma ferramenta virtual para você participar desse seminário, tá? Tem uma pequena contribuição, e esta contribuição vai 100%, então, né, do que tudo que for destinado aí para este seminário, para a sede central da Seitianaye do Brasil, vai totalmente
para as academias da Seichanoye, tá bom? Então, essa contribuição é uma doação que você está fazendo para a manutenção das academias da Seichanoye que esse ano ficaram inativas, né? Devido ao nosso isolamento, tá bom? Então, participe, tá? Faça a sua inscrição, né? Tenho certeza que vai ser uma experiência única na sua vida, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Muito bem, eu tenho 2 perguntas aqui e gostaria também de lembrar você o seguinte, que você assistindo essa palestra agora, pode ser que você tenha um desejo de fazer uma pergunta, mas a sua pergunta não vai ser respondida hoje, tá? Ela é direcionada para o Pergunte ao Preletor, você pode mandar sua pergunta para esse e-mail, tá? pergunteaopreletor@sni.org.br e já temos uma equipe que ela distribui essas perguntas para todos os preletores que estão fazendo as atividades no YouTube. Tá certo? Então, muitas vezes, você vai perguntar, assistindo a palestra da preletora Lília, mas vai ser outro preletor que vai responder. E muitas vezes a preletora Lília vai responder a pergunta que você fez, assistindo a palestra de um outro preletor. Mas, por favor, saiba que a gente está recebendo todas as perguntas, distribuindo para todos os preletores e todas elas estão sendo respondidas. Então, acompanhe aí, né, as nossas reuniões, tá? Para que você tenha sempre a sua resposta bem atendida, tá? Agora, se você quer uma resposta rápida, tá? Então, você vai mandar sua pergunta para outro e-mail. Orientação, aí fica orientacal@sni.org.br, que vai direto para o Departamento de Orientação Pessoal da Seichanoye do Brasil, e aí então você, né, poderá ter a sua pergunta respondida por e-mail de uma forma mais rápida, se for urgente, tá bom? Então, vamos lá. 2 crianças da mesma família com o mesmo problema de visão desde o nascimento. Por que esse tipo de problema acontece e como resolver, tá? Então, a gente tem que pensar em 2 vertentes, tá? Na vertente das leis da mente, né? Que faz com que se projete aqui o que foi criado pela mente, né? Então, dentro das leis da mente, poderíamos dizer que esse fato se configura como a lei do karma, né? Ou seja, ações, pensamentos e palavras que foram proferidas e tiveram como resultado um problema na visão. Que tipo de ação pode ocasionar problema de visão? A ação de não querer ver, né? Então, a pessoa não quer ver uma determinada pessoa, né? Porque tem tanta raiva, tem tanto ódio, tem tanto ressentimento daquela pessoa que grava fortemente na mente o desejo de não ver, não quero nem ver aquela pessoa, não quero falar com aquela pessoa, não quero encontrar, não quero nem ver. Então, esse sentimento, ele cria um karma, é o karma de não querer ver. E aí, muitas vezes, pode ocorrer de, né, se for a própria pessoa que teve esse sentimento muito forte numa vida anterior, pode vir nessa vida, então, com essa situação de dificuldade em ver. Pode ser também que a mãe ou o pai desta criança, enquanto estava, né, a mamãe estava grávida, teve a mamãe esse pensamento de não querer ver alguém. E aí, né, não veio para a mãe, né, essa situação, mas se manifestou no filho. Por que manifesta no filho muitas vezes? Porque não tem dor maior para um pai ou para uma mãe de ver um filho sofrer. E dessa forma, vendo os filhos sofrerem, que a pessoa então vai se redimir, né, daquele sentimento negativo, porque através desse sofrimento, de viver o sofrimento dos filhos, vai haver uma purificação e vai haver então o cumprimento deste karma.
Ok, mas aí a gente também, se ficar só nessa vertente, né, do karma, da lei da mente, parece que a gente não consegue sair disso. E aí então que a Chaitanya, apesar da Chaitanya nos orientar sobre as leis, né, mentais, as leis do karma, né, mas a Chaitanya nos orienta que existe uma outra vertente chamada verdade da imagem verdadeira, verdade da perfeição absoluta, né, que tem, né, realmente a força, né, de fazer com que este karma desapareça, esse karma seja transcendido, né? Se naquele momento, né, se considerarmos o karma negativo como treva, esta verdade da imagem verdadeira será a luz que vai iluminar esse karma. Então, querida, você pergunta, por que acontece e como resolver? Porque acontece muitas vezes, é a lei do karma que faz com que isso se manifeste. E pode ser de vidas anteriores ou até dessa própria vida, como eu falei. Na gestação houve essa rejeição por alguém, né? Então naquele momento criou-se um karma e o karma então foi manifestado através desse problema, tá certo? Duas pessoas da mesma família são karmas semelhantes, né? E que se manifestaram, então, na mesma família. Muito bem. Agora, o mais importante é como resolver. E aí entra, então, a verdade da imagem verdadeira. Na imagem verdadeira, no mundo perfeito criado por Deus, Deus jamais criou um filho com problema de deficiência visual. Não é criação de Deus. Se não é criação de Deus, não existe. E se não existe, vai desaparecer. Porque só o que existe jamais desaparece, mas o que não existe, desaparece. Então, a convicção agora dos familiares, principalmente papai e mamãe, é que não existe, porque não é criação de Deus e o meu filho é um filho perfeito de Deus. Essa conscientização da imagem verdadeira, juntamente com a mente em harmonia com todas as pessoas, a reconciliação na família, o arrependimento na família, né? Então, essa agora nova postura de viver o amor e a harmonia na família e essa crença absoluta na criação perfeita de Deus é a luz que vai, né, apagar essa treva e a treva irá desaparecer. Muito obrigada. A segunda pergunta, existe alguma restrição religiosa quanto à cremação? Bom, você perguntou para nós, né? E eu vou dar, então, a resposta da Chaitanya, né? Com relação à restrição religiosa, né? Me cabe aqui, como preletora da Chaitanya, dizer como a Chaitanya, né? Ela vê a cremação. Tudo bem? Então, com relação a esta pergunta, está aqui na página 82, aqui. Na página 82 do livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados, tá bom? Então, aqui diz o seguinte com relação à cremação, tá? Como a Chaitanya nos orienta com relação à cremação. Aí, a página 82 está escrito assim, inumação, cremação e reencarnação. Inumação é o ato de enterrar, tá bom? Então, é enterrar. Teoricamente, a inumação é mais propícia à reencarnação, porque o corpo, que é a antena, fica na terra, mantendo certa ligação com a alma, o que facilita seu retorno à vida terrena num prazo mais curto. No caso da cremação, o corpo transforma-se em cinzas e deixa de funcionar como elemento que liga a alma ao mundo terreno, razão pela qual se torna um tanto difícil a reencarnação. Ocorre atraso na reencarnação porque a alma precisa se esforçar para preparar-se e ficar em condição de retornar à vida terrena. Portanto, após a cremação, a urna contendo as cinzas deve ser enterrada para que seja recuperada a antena de ligação entre a alma e o mundo terreno.
Isso servirá para facilitar a reencarnação. E na página 84 diz o seguinte: as almas em geral, exceto aquelas que já completaram todos os tipos de treinamento, aperfeiçoaram-se em todos os sentidos e atingiram a iluminação, estão ansiosas para reencarnar, porque a vida terrena é uma escola e só aqui elas podem passar por diversos aprendizados práticos para se aperfeiçoar. Então, como a maioria ainda deseja reencarnar, esta é a orientação religiosa da Seichanaye, ok? Como estava dito, né? Perdão. Teoricamente, é assim que funciona, a Seichanaye também sempre nos liberta, tá bom? Então, desta forma, esta alma, ainda que tenha sido cremada e não enterrada as suas cinzas, se ela está recebendo, né, as palavras da verdade, né, através das orações dos seus familiares, né, direcionadas a ela no mundo espiritual, né, a palavra da verdade de que diz que ela é filha de Deus, né, e que ela é imortal. Dessa forma haverá um despertar que vai transcender, tá? Inclusive a este apego, né? Ao corpo carnal ou né? ao final aí do corpo carnal, os restos mortais, tá? Vai ser capaz inclusive de transcender, e se ainda tiver missão para reencarnar, assim será, tá bom? A verdade liberta. Muito obrigada. E agora, então, para encerrarmos a nossa reunião desta sexta-feira maravilhosa, vamos, então, em posição de oração, fazermos a oração para se libertar da melancolia. Mentalizem fortemente essas palavras. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Veja só que semblante jovial, estou repleto de esperança, sou alegre, sou feliz, sou saudável, estou preenchido de luz. O aborrecimento não existe, a melancolia não existe, a tristeza não existe. A luz de Deus flui para o meu interior, assim como um bebê suga o leite materno, eu sorvo a alegre vida de Deus. A alegria de Deus é alegria espiritual. A alegria espiritual é minha alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Felicidades e até o próximo estudo. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.